Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 167. Título: Na oração. Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. A prece nos círculos do cristianismo caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. Inúmeros beneficiados do Evangelho imploram isso ou aquilo com alusão à boa marcha dos negócios que lhes interessam a vida física. Em suma, buscam a fuga, anelam somente a distância da dificuldade, do trabalho, da luta digna. Jesus suporta paciente todas as fileiras de candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas. Acalmam-se os desejos tumultuários. Converte-se a oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama, e o mestre, respondendo-lhe às orações, modifica-lhe a vontade todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre: levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, amigos e amigas, confrades do Grupo Espírita Francisco de Assis e nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Muita paz e bem. Dando continuidade ao estudo de difusão doutrinária, nós vamos hoje estudar o capítulo 17 da segunda parte do Livro dos Médiuns, que aborda os seguintes assuntos: o desenvolvimento da mediunidade, a mudança de caligrafia, a perda e sustentação da mediunidade. Nosso objetivo hoje, nós vamos iniciar o estudo do desenvolvimento da mediunidade, abordando os itens 200 a 205. Então hoje nós vamos ficar restritos aos itens 200 ao 205, do capítulo 17 da segunda parte do Livro dos Médiuns, como eu já citei. No primeiro item, o item 200, Kardec ele fala que vai dar ênfase nessa questão do desenvolvimento da mediunidade. Ele vai abordar aqui com mais ênfase a mediunidade escrevente, ou seja, os médiuns escreventes, os médiuns que fazem psicografia. Por qual motivo? Porque ele preferiu isso.
É porque é uma extensão, né, como nós vimos nos capítulos anteriores, há diversos tipos de médium e forma de se expressar e atuar na mediunidade. Ele aqui, né, no item 200, né, ele informa que nesse capítulo ele vai dar mais, digamos, vai estudar mais os médiuns escreventes. Por quê? Né? Porque é o que tem mais expansão, né? Ou seja, o que é mais conhecido, não? Tá? É o que mais as pessoas conhecem até ainda hoje, não? Através dos livros, das mensagens que nós temos, não? É muito comum, às vezes, a gente chegar numa casa espírita, ainda hoje, não? E em busca de psicografia, tem casas espíritas que oferecem esse serviço, né? De você fazer uma consulta ou pedir alguma orientação e ver uma receita através de psicografia, ver uma orientação, uma resposta através de psicografia. E claro, né, além dos livros, como eu já falei, né, que tem aí uma infinidade de livros espíritas que são frutos de psicografia. Então a psicografia atrai muita, digamos, curiosidade, muito interesse também. Além de ser mais simples, né, do que uma psicofonia para você entender, para você estudar, para você explicar, né, porque psicofonia envolve pensamento do médium, envolve pensamento do médium em conjunção com o pensamento do espírito. É mais complicado de a gente trabalhar operacionalmente. Já a psicografia não, né? A psicografia tem um registro ali escrito e até muitas vezes com mudança de caligrafia, como vai ser objeto dos estudos futuros. É mais cômodo, né? Mais cômodo, porque é mais fácil da gente trabalhar, né? E proporciona resultados mais satisfatórios e completos, né? Que a gente vê ali, a gente quando analisa uma psicografia, a gente vê se é daquele espírito mesmo que assina ou não, pode ter uma ideia pelo teor da mensagem, da qualidade daquele espírito, do nível de evolução daquele espírito, né? Pode ver até onde, né, pode ter alguma coisa ali em função da mensagem, do teor da mensagem, melhor dizendo, né, de ter alguma coisa de animismo, não, até onde vai. Animismo é o que? É o pensamento do médium atuando ali naquela mensagem, ou seja, é como se fosse uma interferência do pensamento do médium. Aqui a gente vai ver isso mais tarde, né? Então, pode ser, a gente tem uma facilidade melhor de analisar, de ver, né, experimentalmente melhor essa questão, né, de analisar essa mensagem melhor, não? Claro, a psicofonia pode gravar e tudo, mas o registro escrito, né, é outra história, né? Oferece uma maior segurança a gente. Bom, e também tem um desejo ainda hoje de muitos médiuns de realizarem a psicografia, não? Muitos médiuns chegam no desenvolvimento mediúnico, então ele vai lá e quer, né, primeiro, né, trazer a mensagem, né, às vezes até de um ente querido, como a gente vai ver daqui a pouquinho, né, e o meio, digamos assim, mais fácil, mais prático também é a psicografia, não? Tá? E é uma maneira que aproxima a gente, né, que aproxima a gente mais dessa modalidade. Por isso Kardec deu tanta ênfase à abordagem, né, aqui no item 200, como ele fala. Depois os senhores leiam melhor, que é um item extenso. A gente tem um tempo aqui, né, curto para tratar de tanta coisa, né, porque aqui ele dá ênfase ao estudo dos médiuns, o estudo do desenvolvimento, né, dos médiuns escreventes. Seguindo, não? Vamos ver aqui. Uma outra questão que a gente está passando, né, para o item 201, né, 201, que é o próximo, não? A gente vai começar a ver que no tocante às condições materiais, ele fala o seguinte: como é que a coisa funciona, não? Como é que a gente vai funcionar? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar, não, um lápis ou uma pena na mão do médium, né, que está iniciando o processo de desenvolvimento. É isso. Você vai colocar ali, tá? Ele com o médium, vamos pensar aqui, deixa eu ver aqui, ó, pegando uma caneta, não, o papel, ou o lápis e o papel. Ele vai se colocar na posição de escrever, né? Colocar aqui, pressionar e esperar, né? Esperar até que a mão dele se movimente ou ele
né, tem alguma intuição, no caso da mediunidade intuitiva e tal, não? Então e sempre manter o que Kardec orienta aqui, manter a concentração, manter silêncio, não, manter aquele espaço ali livre de qualquer coisa, não pode ser uma mesa congestionada de vaso de planta, jarra d'água muito perto, tal, livre, para a pessoa poder movimentar o braço tranquilamente, movimentar a mão, né, que às vezes pode ser uma mensagem que exija o espírito esteja muito nervoso, às vezes a pessoa vai movimentar o braço muito rapidamente, então assim, às vezes bruscamente, que às vezes até rasga o papel, né? Então a gente precisa tomar esses cuidados, né? Tomar esses cuidados, deixar livre e ali deixar que, né, a pessoa, né, fique ali, né, escreva a mensagem que o espírito, né, que aquele irmão está trazendo ali para ele, não de forma mecânica, intuitiva, e é assunto para outro dia de estudo, tá? Então vamos ver, vamos aqui continuar aqui nosso estudo, não? No item 203, né? Acho que nós já vamos aqui. Não, vamos aqui no item 202 ainda, não? O que Kardec fala, né? Pode-se usar indiferentemente a pena ou lápis, ou seja, pena é a caneta da época de Kardec, não? Vocês lembram aquela caneta assim, que é uma pena, bota assim um tinteiro para a pessoa escrever. Então vai dizer que aí pode usar indiferentemente a pena ou lápis, não? Hoje em dia seria a caneta, a esferográfica ou lápis, tanto faz, não? Alguns médiuns, né, continua Kardec, preferem a pena, mas ela só pode servir para os que estão formados e escrevem calmamente. Por que isso? Porque a pena ela desliza mais, né? A pena ela desliza melhor no papel, ela é mais sensível, né? Então, dependendo da pressão que você faz na hora de escrever, você até pode, num rabisco ou numa forma de um espírito que está mais carente, a gente pode, inclusive, lascar o papel em função disso, né? E além de ser, digamos assim, a necessidade, digamos assim, a habilidade para escrever com a caneta, parece que não, mas ela tem um detalhe a mais, né? Passa mais insegurança, às vezes, que a pessoa com lápis, né, tem mais segurança, pode fazer mais pressão. Enfim, ele fala que quando o médium tem mais experiência, tem mais tempo de trabalho, ele fica mais tranquilo de escrever caneta, porque ele consegue, né, controlar mais a forma da manifestação e assim escrever de uma forma melhor, inteligível, melhor, né, de melhor entendimento. Ok? Não? Ele continua aqui, vou só aqui, ó. Aos que escrevem com tão velocidade que o uso da pena seria quase impossível, pelo menos muito incômodo. Acontece o mesmo com a escrita sacudida e irregular, e quando se trata de espíritos violentos que batem com a ponta e quebram rasgando o papel. Então, tem essas coisas básicas. A pena, a gente está pensando aqui, gente, na pena, escrever com a pena o dia inteiro, né? Claro que a caneta esferográfica é mais difícil quebrar, mas a caneta esferográfica desliza mais facilmente. Às vezes o médium pode não ter o controle, né, tanto na mediunidade mecânica como na mediunidade intuitiva, as ideias vindo muito rápido, ficar a escrita mais ininteligível, né, que o lápis oferece uma resistência melhor no papel, tá? Isso gente, só questão de detalhes, né? Na realidade difere, são questão de detalhes que facilitam assim, para depois a gente entender a mensagem e até o trabalho para o médium inexperiente escrever, né? Vamos lá, né? Continuando, vamos ao item 203, né? Tá? O que fala o item 203? O desejo do aspirante, eu estou tirando aqui só um pedacinho, que todos os trechos são grandes desses itens, né? A gente tem aqui um tempinho limitado, né? Então vamos lá. Vamos lá, 203. Não? O desejo do aspirante a médium é conversar com pessoas queridas. Nesse tocante, Kardec faz as seguintes observações. Não? Então, o que ele fala aqui? Né? Que a gente tem um desejo. Aquela história, né? Eu estou aqui, será que eu posso receber uma mensagem da minha mãe? Uma vez que eu estou aqui desenvolvendo a mediunidade,
estou desenvolvendo a mediunidade, né, de psicografia, mediunidade escrevente. Será que eu não posso receber uma mensagem da meu pai, da minha mãe, do meu filho? Não? Então há alguns requisitos para isso. Kardec fala aqui, vamos ler aqui que, né, nada melhor que a voz do mestre para esclarecer a gente. Para que um espírito possa comunicar-se, é necessário haver entre ele e o médium relações fluídicas, ou seja, tem que ter uma conjunção fluídica entre ele e o médium. Não é qualquer espírito que se manifesta através de um médium, que traz a sua mensagem através do médium. Isso depende das relações fluídicas, seja isso em qualquer modalidade de mediunidade, seja psicografia, seja psicofonia. A coisa não é assim, aquele ali é bonito, eu vou, não é por acaso, tem toda uma complexidade, tem todo um trabalho, tem toda uma relação que tem que haver entre os fluidos do médium e os fluidos do espírito desencarnado, tá? Continuando, então vamos lá, tem que haver relações fluídicas entre o médium e o espírito, né? Que nem sempre se estabelecem de maneira instantânea. Nem sempre instantâneo, chega ali, vou em qualquer um. Não, tem um que tem a condição de trazer mensagem daquele espírito. Somente na proporção em que a mediunidade se desenvolve é que o médium vai adquirindo a aptidão necessária para entrar em relação com o primeiro espírito comunicante. Então é um exercício, gente, digamos assim. Vamos pensar na autoescola, né? Na autoescola você começa nos primeiros momentos, tipo a carteira, tá dirigindo, você começa lá devagar, vai passando as marchas devagar, cada movimento muito detalhado, não? É a mesma coisa no processo de desenvolvimento da mediunidade. Ele está ali, né? O médium iniciante está aprendendo, né? Ele está ali, né, conhecendo aquela potencialidade que ele tem, a mediunidade aflorada que ele tem, né? A mediunidade ostensiva dele. Então ele está ali num processo de desenvolvimento, ou seja, conhecendo melhor, entendendo melhor esse processo, e depois ele vai fazer o quê? A educação, né? Ou seja, ele vai cada vez mais fazer aquilo de forma melhor, aquilo mais de forma mais hábil, né? Isso é com o tempo. Não, por isso tem assim, desenvolvimento, que é quando a gente sabe que tem a mediunidade, sabe que tem aquela mediunidade extensiva, e naquela modalidade, então você vai conhecer o fenômeno, né? Você vai entender melhor o fenômeno, você vai se desenvolver na relação com aquilo. Depois a gente vai educando, né? Vai fazendo aquilo de forma melhor. É como a habilidade de dirigir. A gente começa de uma forma e depois vai ficando mais habilidoso e tal, né? Às vezes faz até besteira, assim como os médicos. Bom, alguns médios, desculpe, né? A gente tem que sempre policiar, não? Vamos lá. Então, com essa educação, com essa grande habilidade, com essa melhor forma da gente trabalhar os fluidos, fica mais fácil tanto o encarnado e o espírito encarnado, o médium, fazer a consolidação, a relação dos fluidos para que, às vezes, o primeiro espírito comunicante possa estar enquanto condição aqui nele, né? Tem uma condição favorável, ele consegue se adaptar às necessidades que eu tenho, não? Então, é assim que a coisa processa. Que eu digo espírito desencarnado falando. Continua Kardec. Pode ser, portanto, que o espírito desejado não esteja em condições propícias, apesar de se encontrar presente. Então, eu quero receber uma mensagem da minha mãe, mas se ela não está em condições propícias, ou eu não estou em condições propícias para trocar e relacionar os fluidos, a comunicação não vai acontecer, apesar dele estar ali presente. Como pode ser ainda, continua Kardec, que ele não tenha possibilidade nem permissão de atender ao apelo, ou seja, apesar dele estar ali, apesar de ter condição, né, a gente ter condição fluídica, eu e o espírito desencarnado que eu quero trazer a comunicação, que eu desejo invocar, não, pode não ter autorização para se comunicar. Aí Kardec continua: convém, pois, no princípio, abster-se o médium de chamar um determinado espírito, não, porque
Muitas vezes acontece de não ser com ele que as relações fluídicas se estabelecem com maior facilidade, por maior simpatia que lhe devote. Então, gente, por maior simpatia que lhe devote pode ser minha mãe, mas se naquele momento a gente não tem as condições fluídicas que possam se relacionar, que possam se intricar, que possam ser combinadas para trazer a mensagem, para trazer, né, produzir a comunicação mediúnica, não vai acontecer. Não, tá certo? Então depende de condições fluídicas, depende da condição do médium, tá? Depende do espírito ter autorização e da condição dele também. Então não é uma coisa assim, oba, né, a gente vai fazer, não. Tem toda uma condição, né, que vai ocorrer. Não é como a gente pensa, sou médium escrevente, vou chamar, evocar tal espírito, ele vai vir. Não é assim. Por isso que temos que tomar muito cuidado com a parte moral, né, que já foi visto aqui, que a parte moral do médium, do estudo, por isso que se estuda o livro dos médiuns. Nesse caso, não só os médiuns, não, os médiuns necessariamente, e quem não tem a mediunidade ostensiva, mas também, né, potencialmente tem a mediunidade, para conhecer o fenômeno e a gente não ficar, né, abismado com, digamos, coisas consideradas fruto do sobrenatural, ou decepcionado se alguma mensagem não vier. Você vai entender, não teve combinação fluídica. A isso se serve o estudo, né? Tanto para os médiuns ostensivos, tanto para os não ostensivos, porque nós precisamos conhecer que aqui está a prática científica do espiritismo. Então, vamos ver aqui, continuando, vamos ao item, continuando no item 203, né? Kardec fala que não há fórmulas sacramentais, né, que para quem pretender oferecer uma fórmula assim firmemente taxada de chamar um espírito dessa ou daquela ordem, esse ou aquele ente querido, né, você pode estar diante de um caso de charlatanismo, você pode estar com um caso de uma questão de animismo até, ou até de uma falcatrua. Então tem que tomar muito cuidado. Por isso que é importante a gente estudar o livro dos médiuns, por isso que é muito importante a gente conhecer como as coisas se processam. Tá? E mais uma vez, para se evitar frustrações, para se evitar desilusões, não? Porque às vezes você vai numa expectativa, não, coloquei lá o nome, até hoje não vê a psicografia, não houve, porque tem que se atender uma série de condições, né? E, inclusive da condição daquele encarnado, né? Na condição dele, se ele está em condições de falar, se ele está em condições de trazer mensagem, se tem autorização, né? Tem todo um complexo para a gente entender e evitar, né, às vezes, frustrações, né, que calam forte, né, trazem tanto desânimo, né, aquela coisa de querer receber uma mensagem e não receber, não? Bom, vamos ao item 204, não? O 204 fala o seguinte, não? Mais importante, né, do que se fazer, do que é mais importante a se observar do que a maneira de fazer o apelo, é a calma e recolhimento que se deve ter juntos a um desejo ardente de uma firme vontade de êxito, né? Ou seja, quando a gente faz a evocação de um irmão, né, de um espírito, né, quando a gente pede para ele trazer uma mensagem, né, é muito mais importante nosso recolhimento, nosso preparo, a nossa concentração, né, para que a gente possa entrar em condições, tão nós como médios aqui encarnados, não, entrar em condições de receber os fluidos desses irmãos, não, que forem evocados, e eles possam, se tiver a combinação de fluidos, se comunicar através da gente, não? Porque continua Kardec aqui, ó. E por vontade, não entendemos aqui um desejo efêmero e inconsequente. A cada momento interrompido por outras preocupações, mais uma vontade séria, perseverante, sustentada com firmeza, sem impaciência nem ansiedade. O recolhimento é favorecido pela solidão, pelo silêncio e o afastamento de tudo que possa provocar distrações.
Então por isso é importante, né? Porque a gente pede sempre na reunião mediúnica, em qualquer reunião, né, que a gente faz no centro, a gente sempre faz uma prece antes, lê uma página de preparo, para o quê? Entrar em sintonia com os bons fluidos, deixar os problemas de lado, estar ali sintonizado, né, concentrado no trabalho ali em questão, procurando diminuir toda e qualquer resistência para aproximação, claro, a combinação de fluidos necessária para ter a comunicação. Por isso que ele fala aqui, ó, a gente não deve ter nada assim, né, de impaciência nem ansiedade. A coisa vai acontecer no momento que tem que acontecer, na hora que tem que acontecer, não? Tanto que você vai ver, tem médiuns que vão para o desenvolvimento, né, que o escrevente, ele vai lá, escreve, sei lá, na terceira reunião, na segunda, então vai lá e escreve, rápido. E tem outros que às vezes passam 6 meses e ainda não escreveu, né? E tem uns que passam um tempinho lá escrevendo muita paz, é o amor, enfim, não? Por quê? Porque depende da combinação, depende, né, do quanto que o médium, né, esteja, né, trabalhando a sua condição, dos seus fluidos, né? Depende de muita coisa, depende dos espíritos que vão se aproximando, depende do nível de passividade que o médium dá, que às vezes a pessoa fica insegura, o médium, né, fica inseguro, sente a mão mexer, digamos, ele fica inseguro de trazer, né? Será que sou eu? Será que é o espírito? Não, quando é um pensamento. Então é muita coisa de trabalhar, e aí entra a natureza de cada um, a personalidade de cada um. Então é um processo assim que a gente não pode botar uma regra do desenvolvimento, não. É um processo que é peculiar a cada pessoa, porque, gente, não é como a gente aprender a fazer, se aprender, né, fazer arroz, que é algo totalmente externo, mas a gente tem que estar lá, cada um tem um talento lá, né, para fazer o arroz melhor, né, na primeira vez ou na segunda vez, né? Vamos pensar assim, uma coisa que envolve pensamento, envolve sentimento, né, envolve fluidos, né, envolve a vontade de um ente desencarnado que tem vontade, tem sentimentos também como a gente, né, envolve a autorização do plano superior. Então são coisas que a gente precisa ter paciência e saber que cada um tem o seu momento. Não há uma forma da gente fazer isso de uma forma tão contundente, tão rápida, né? Cada um tem seu tempo para desenvolver, né? Vamos ver aqui, a questão 205, que é a última, nosso item 205 é o último, não? Vamos ver aqui, vou ler aqui para a gente entender melhor o que Kardec fala aqui. Para evitar tentativas inúteis, ou seja, tentativas inúteis, né, da pessoa escrever, não, rapidamente, ou seja, da pessoa iniciar o desenvolvimento mediúnico, não, pode-se interrogar por outro médium, um espírito, né, sério e elevado. Ou seja, você pode perguntar a um outro espírito se aquele irmão que está desenvolvendo mediunidade é médium de fato, e sendo médium, né, ostensivo, tem a mediunidade escrevente. Aí Kardec orienta aqui. Mas é bom lembrar que quando se propõe aos espíritos a questão de saber se temos ou não mediunidade, eles quase sempre respondem afirmativamente. É claro, mediunidade é uma questão orgânica, todos nós temos, né? Tá? Eles falam assim, tem mediunidade? Sim, tem mediunidade. O que não impede que as tentativas sejam muitas vezes infrutíferas, né? Ou seja, a pessoa, ele é médium, a pessoa vai, mas nem sempre a pessoa tem a mediunidade ostensiva, não? Que sentir alguma coisa, de quando em vez vê um vulto, isso aí é peculiar à nossa natureza, não? Na nossa natureza, porque todos nós temos esse atributo da mediunidade. Isso explica, continua Kardec, isso explica naturalmente, né? Propõe-se ao espírito uma questão geral e ele responde de maneira geral, ou seja, é em função da pergunta. Se eu faço uma pergunta geral, é a tendência do espírito responder: fulano é médium? É. Se todo mundo é, não? Como se sabe, continua Kardec, nada mais elástico do que a faculdade mediúnica, como eu já disse.
pois ela pode se apresentar sobre as mais variadas formas e nos mais diversos graus, né? A mediunidade é um amplo, né, conceito, ó, tá? Várias formas e vários graus. Continua Kardec. Pode-se, portanto, ser médium sem perceber e num sentido diferente do que se pensa. Então, eu posso ser médium e não ser um médium escrevente. Eu posso ser médium e não perceber que sou, né? Eu ter ideias, ter sentimentos, falar coisas que às vezes eu vi em minha cabeça. Então, tudo isso está funcionando na mediunidade e eu nem me dou conta de que sou médium. Digo com extensividade. Às vezes a coisa acontece de maneira sucinta, de maneira sutil, e você mesmo não percebe. É isso que a gente está dizendo. Então, perguntar a um espírito se fulano é médium é algo muito extensivo, muito amplo. Então ele também responde muito amplo. A princípio não? Finalizando, né? Que já estou passando do tempo aqui. A esta questão vaga, sou médium, diz Kardec, o espírito responde, sim. A esta mais precisa, sou um médium escrevente, ele pode responder, não. Aí foi mais especificado. Fulano é médium escrevente? Ou eu sou médium escrevente? Não, tá? Vamos continuando. Kardec fala: deve-se ainda conhecer a natureza do espírito interrogado. Tá? Há espíritos tão levianos e tão ignorantes que respondem à torta e à direito como verdadeiros estúrdios, ou seja, com aqueles espíritos que são assim, não são sérios, são espíritos extravagantes, não? Isso quer dizer essa palavra tão antiga, estúrdios. Eu pesquisei, tá? Também não sabia. Eis porque aconselhamos dirigir-se espíritos esclarecidos, que geralmente respondem de boa vontade, e essas perguntas responde de boa vontade a essas perguntas e indicam o melhor caminho a seguir, se houver possibilidade de êxito. Então, e aqui a gente pergunta: no mundo espiritual como no mundo material, ou melhor dizendo, no mundo material como no mundo espiritual, tem espíritos que não são sérios. Tem espíritos que não entendem o negócio e vão lá e falam para você qualquer coisa, tá? Então a gente tem que conhecer bem. Olha só como é que é complexo. Quem a gente está evocando? Qual o espírito que a gente está pedindo orientação, não? A condição dele, o médium que traz essa orientação, tá? Há muitas variáveis, não? Tá? Em princípio, a combinação de fluidos, a condição moral do médium, a combinação de fluidos com o espírito desencarnado, a condição moral desse espírito desencarnado, que é porque é desencarnado ele é melhor, é santo, não é isso, não? Tem tudo isso para a gente ver, e a condição dele de responsabilidade, de conhecimento mesmo, não? Para que a gente possa fazer a pergunta, que a gente possa evocar, né? Para que ele tenha condições de se comunicar. Tudo, pessoal, é algo complexo que requer o quê? Estudo. Por isso a gente estuda o Livro dos Médiuns, para não ficar cego na coisa. Tem aqui a orientação, tanto que é o Manual dos Evocadores, né? O nome, né, do Livro dos Médiuns, né? Que aqui, ó, Manual, cadê? Livro dos Médiuns, tá? Guia dos Médiuns e dos Doutrinadores, não? Manual não, né? Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns e dos Doutrinadores. Então ele, na realidade, ele guia, né? Ele é um guia, ele dá essa orientação. Foi feito com a parte prática com os médiuns que faziam, né? Quando Kardec estava aqui, ele foi lá em cada médium, pesquisou, trabalhou em cima de cada comunicação, inquiriu, né? Viu o processo. Então a gente precisa ter muito cuidado e continuar tendo esse cuidado hoje em dia, não? Porque não é tudo que vem através de uma mensagem espiritual, através de um médium, que a gente pode dizer que é totalmente verdade. Inclusive com relação às assinaturas, que isso tudo vai ser tratado. Já estou falando dos estudos, né, que vão vir posteriormente, me perdoe. Mas hoje a gente fica por aqui, lembrando que, né, que é complexo, o tempo é de cada um para desenvolver a mediunidade, né, que com o tempo a gente vai descobrindo, e sempre que for questionar, sempre que for perguntar, né,
perguntar a irmãos que a gente tem certeza que podem trazer, irmãos que eu digo espíritos desencarnados, através de médios também confiáveis, médios que a gente sabe que são bem trabalhados, são bem responsáveis sobre as orientações, não, com relação ao desenvolvimento. E lembre-se, nunca faça isso em casa, tá? Sempre dentro de uma casa espírita, que é mais seguro, que é melhor, né, para nossa orientação, é melhor para o nosso. Lá você tem um apoio e tem outros médios, outras pessoas, trabalhadores, para te prestar toda a orientação e todo o auxílio que você precisa. Não faça isso em casa, sozinho, tá ok? Bom, vamos lá fechar com uma mensagem, né? Vou fechar com a seguinte mensagem do nosso querido Chico Xavier, que diz assim: mediunidade é assim. Então vamos lá, eu falei dizer assim, vamos lá. Mediunidade é assim: aprimoramento constante, lutas sem tréguas contra o personalismo, né? Sem tréguas contra o personalismo, ninguém pode ficar orgulhoso com a mediunidade que possui. Exercício da humildade, ser humilde, estudo e devotamento ao próximo. Somos médiuns para ajudar o próximo, no seu dor, no seu sofrimento, na sua necessidade. Nós estamos aqui para isso, enquanto médios extensivos, para trabalhar em prol do próximo, tá? Não é para se orgulhar, até porque você é o medianeiro, não é você que... A mensagem não é sua, seja ela escrita ou falada, é de uma outra inteligência. Mas você tem que ser um bom medianeiro, um bom transmissor, né? Facilitando as coisas, tá bom? Bom, gente, eu sei que é corrido, mas foi feito com todo interesse, visando a simplicidade e que você entendesse, né, um pouco desses 5 itens, né, do capítulo 17. Muito obrigado, que a paz do Senhor esteja conosco, graças a Deus.